A gente se acostuma fácil demais. Acostuma ver tanta coisa errada e simplesmente ser indiferente. A gente curte e compartilha muita coisa, mas faz bem pouca. Acostuma reclamar, acostuma esquecer. Em quem votou, de quem ganhou e vai levando, vai se conformando. Vai inventando algumas desculpas para o desinteresse, o esquecimento, a falta de participação. A gente se acostuma a não acompanhar, não se envolver, não interagir. A nossa realidade nós podemos mudar e a Assembleia quer, junto com você, construir uma sociedade melhor. Quando há participação, há mudança. Assembleia Legislativa de Mato Grosso. Você participa. A mudança acontece. O Elege é o software que já passou em 2014 por grandes campanhas de governo de estado, de deputados federais, de deputados estaduais e senadores, através das prestações de contas. Entre em contato com a gente, www.e-lege.com, e conheça a nossa ferramenta. Você vai se surpreender com o profissionalismo dela, da eleição à prestação de contas. Essa é a única ferramenta que elege. Olá, o RDTV de hoje vai falar um pouco sobre arrecadação municipal. A gente sabe que nesse período de crise muitos municípios estão sofrendo com a falta de pagamento de impostos, com a dificuldade em cobrar esses pagamentos. Hoje nós vamos entrevistar a advogada especialista em direito tributário, Xênia Maria Renaud Vidal. Obrigada pela sua presença aqui. Eu é que agradeço. Você veio participar de um evento, né, justamente voltado para gestores municipais, e entre os temas abordados está a sua palestra, que são os temas polêmicos do ISSQN. Que polêmicas são essas? Vamos iniciar por aí. Olha, os tribunais brasileiros, especialmente o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça, eles têm ao longo do tempo mudado as interpretações sobre as hipóteses de incidência do ISSQN, o Imposto sobre Serviços, que é o imposto municipal. Então nós trouxemos neste evento, nesse seminário, essas questões, como que a jurisprudência evoluiu ao longo do tempo e como que ela está sendo consolidada nos tribunais superiores. Isso é de suma importância, esse conhecimento da administração municipal e da sociedade em geral, para saber como que os tribunais estão tratando as questões. Entre as polêmicas estão a lei que justamente regulamenta o ISSQN, né? O que há de controvertido nessa lei que tanto se gera discussões? Olha, a interpretação legislativa, ela é sempre polêmica. Por quê? Porque o legislador, ele edita as leis e ele tem um espírito. Só que nem sempre, depois, com a prática, com a aplicação efetiva da lei, é possível só com o texto da lei dirimir as dúvidas e fazer a correta aplicação. Então, é necessário que os tribunais interpretem essas leis e devolvam à sociedade o real espírito da lei. Então, é por isso que geram essas polêmicas. A lei é a Lei 116, né? E ela traz ali um rol, né, de serviços que os municípios podem aplicar a sua cobrança do Imposto sobre Serviço, né? Você pode citar, assim, alguns exemplos dessas polêmicas? Sim, nós temos, por exemplo, os planos de saúde. Acerca da tributação, da base de cálculo do ISS dos planos de saúde, há muita polêmica. Inclusive, agora no mês de junho, o Supremo Tribunal Federal iniciou o julgamento de uma ação a que se atribuiu repercussão geral e que ela está sendo muito aguardada, essa decisão, porque ela vai nortear e vai disciplinar muito das decisões dos tribunais inferiores e dos magistrados de primeiro grau. Então, dos planos de saúde, há várias interpretações. Por exemplo, como que é a base de cálculo? O usuário, ele dá a sua contribuição mensal, paga suas mensalidades para o plano de saúde.
Mas os planos de saúde postulam que essa remuneração não fica só para eles, né? Essa remuneração, eles pagam os serviços dos hospitais, dos laboratórios. Então, a grande polêmica é, o que é pago para os laboratórios, para os hospitais, deve ser abatido da base de cálculo do ISS? Então já tem algumas interpretações, e as mais divergentes, né? Tribunais entendendo que não se abate e tribunais entendendo que se abate. Hoje já tem uma pacificação do Superior Tribunal de Justiça de que deve ser abatido, sim, os serviços prestados por terceiros, que não sejam cooperados. A gente até, para esclarecer o nosso internauta, a senhora falou que foi decretado repercussão geral no STF, né? Isso significa que todos os processos que estão discutindo isso ficam parados até a decisão do STF? Com certeza, eles ficam sobrestados e a partir da decisão que, por força da repercussão geral, todos os processos vão ter que ser decididos de acordo com o que esse processo de referência nortear. Em relação à sociedade uniprofissional, né, aquela que é uma pessoa só, é isso? Qual que é a polêmica em torno disso? Uhum. Não, a sociedade a sociedade profissional não é de uma pessoa só. A sociedade uniprofissional é de uma categoria só. Por exemplo, uma sociedade de médicos, para elas ter essa característica de uniprofissional e poder gozar os benefícios da lei, que é um regime de tributação fixo, que é muito mais favorável, ela precisa ser composta por profissionais da mesma categoria profissional, né? Então essas são esse é o conceito da sociedade uniprofissional. Mas o que acontece? Há essas sociedades compostas por categoria, né, por pessoas com a mesma profissão, e que elas acabam crescendo muito e acabam se tornando sociedades empresariais. Essa tributação mais benéfica para as sociedades uniprofissionais é aquela onde o próprio profissional, utilizando os seus conhecimentos intelectuais, ele presta serviço pessoalmente. E essas podem se beneficiar desse tratamento tributário muito melhor. Ocorre que quando ela adota essa veia empresarial, ela não pode mais receber esse tratamento. Então essa é a grande discussão dos tribunais. Mas o STJ também já pacificou que essas sociedades, quando elas adquirem as características de empresariais, elas não fazem mais jus a esse tratamento tributário diferenciado e devem recolher um imposto pelo seu movimento econômico. Então, e aí a gente citou aí duas situações polêmicas, né? E claro que há mais. Como que isso se reflete para os municípios? Porque aí justamente, né, vai cair ali na arrecadação municipal, quais as dificuldades que as prefeituras têm para fazer essas cobranças do imposto sobre serviço? Olha, sobretudo, por exemplo, nas sociedades uniprofissionais, ela ter uma estrutura de fiscais, de técnicos no município que possam alcançar essas empresas. Então essa é a grande dificuldade. Por quê? Porque para você descaracterizar uma empresa como sociedade uniprofissional de prestação de serviço pessoal para uma sociedade empresarial, você precisa construir, você precisa provar isso. Então, o trabalho do fiscal tem que ser um trabalho muito efetivo, de ir até o estabelecimento, ver a estrutura física dele, poder aferir se a administração da sociedade já está sendo feita por terceira pessoa, né, e não pelos sócios diretamente, que caracterizariam esse trabalho, essa prestação pessoal. Essas dificuldades, com o decorrer do tempo, é claro, vai havendo o risco da prescrição, né? Existe muita prescrição para essa cobrança desses impostos nas prefeituras? Existe sim. Existe, porque talvez por estarem muito assoberbados, eles não consigam atingir a todos. Hoje, o que beneficia muito e ajuda muito as administrações tributárias municipais são os sistemas informatizados que fazem o controle dessa arrecadação. Então, isso facilita muito. Por quê? Porque os fiscais não podem estar em todos os lugares, em todas as empresas. Então, os sistemas informatizados que trazem essas informações, por exemplo, das sociedades uniprofissionais, que elas têm que emitir documento fiscal, e quando elas têm um faturamento muito grande, que você sabe que a empresa
tem que expandir, ela tem que contar com outros profissionais para prestarem o serviço também. Então, ou seja, quando elas adotam essa veia empresarial, então é possível, através de sistemas informatizados, também ter esse controle. A gente percebe, a gente já recebeu aqui o presidente da Associação Mato Grossense dos Municípios, que há uma dificuldade muito grande para que o cidadão pague os seus impostos, né? Já ouvi de prefeito dizendo que mesmo com mutirões, mesmo com campanhas, eles têm dificuldade, né? A inadimplência é muito alta. Que alternativas o município pode ter para conseguir arrecadar melhor? Olha, hoje, Cuiabá é um exemplo fantástico no estabelecimento de uma campanha de premiação para motivar a sociedade. Essas campanhas elas têm sido feitas com muito sucesso. Quem começou foi o município de São Paulo, com bastante sucesso. O que acontece? Por exemplo, aqui em Cuiabá tem a Nota Cuiabana. Com a Nota Cuiabana, são distribuídos prêmios para a sociedade, prêmio para os tomadores de serviço. A partir do momento que você vai tomar um serviço e que você solicita o documento fiscal, você já está automaticamente concorrendo a prêmios. E isso incentiva muito a sociedade a pedir o documento fiscal. É uma campanha muito interessante de motivação e a sociedade acaba tendo esse papel fiscalizador também. Porque em ela solicitando o documento fiscal, né, vai gerar aquela obrigação do contribuinte pagar o seu tributo. E aqui em Cuiabá também há a sistemática de que você pedindo o documento fiscal e gerando o ISS, e o ISS efetivamente recolhido aos cofres do município, você vai acumulando créditos que podem ser abatidos no seu IPTU, do exercício subsequente. Então, incentivando a sociedade também, são meios que você pode motivar aí ao pagamento do imposto e pode acrescer a sua arrecadação. E o que a senhora acha do protesto de cédulas de dívida ativa, né, das CDAs? Algumas prefeituras no interior de Mato Grosso já estão também levando a protesto aqueles contribuintes que não pagaram seus impostos. Olha, muito interessante também, já tem uma sinalização da jurisprudência acolhendo essa sistemática e tem sido extremamente eficiente. Não só o protesto, mas também a negativação em cadastro de proteção de crédito. São instrumentos fantásticos e hoje as pessoas se preocupam muito com isso, porque a negativação em cadastros, ela limita muito, né, qualquer tipo de operação, tomar um financiamento ou qualquer coisa assim. Então, são instrumentos importantes e têm sido extremamente eficientes no aumento da arrecadação. No caso do protesto aqui, as prefeituras elas não têm custos para levar o protesto ao cartório, porque é feito por um convênio com a Associação dos Municípios, né? A Noreg, Instituto de Protesto. Também, todas essas alternativas, elas devem ser muito bem divulgadas, né? Para que as pessoas conheçam, saibam que existem, né, esse tipo de forma de arrecadação que, na verdade, vai ser revertida para a própria população, né, a própria sociedade. Com certeza, tem que ter essa consciência, né? Consciência de que exercício da cidadania é também pagar os seus tributos, porque não há milagre, né? Ou se arrecada para poder devolver à sociedade em formas de melhoria de bens, de serviços públicos, ou então a administração é fadada em um sucesso e a sociedade fica sem ter, né, essa possibilidade de melhor qualidade de vida, né? Então, tudo isso passa também por uma educação fiscal. Eu acho que esse tema é muito importante, você educar a sociedade e também transmitir a mensagem de que exercício de cidadania é pagar impostos. Ok, doutora Xênia, muito obrigada pela sua presença na Rede TV. Eu que agradeço. Nós entrevistamos hoje a advogada especialista em direito tributário, Xênia Maria Renaud Vidal. Você pode rever esta entrevista, compartilhar, mandar pelo WhatsApp, pelo Facebook, para seus amigos, seus colegas, gestores municipais aí no interior. É só acessar rdnews.com.br/rdtv. Até a próxima.